Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais, evento que está marcado para os dias 23 e 24 de novembro. É uma realização da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia por meio da Fundação Pedro Calmon e do Arquivo Público do Estado da Bahia. Encontro que tem como tema Arquivos Públicos Municipais e Institucionais, caminhos e diálogos para a construção de uma rede de cooperação entre os arquivos. E o objetivo é exatamente esse: construir diálogos sobre a importância e os benefícios da transparência dos atos administrativos por intermédio da gestão documental, da preservação de acervos e do acesso e uso aos documentos produzidos pela gestão pública para assegurar e proteger a memória institucional e direitos fundamentais. Sobre o assunto, a gente conversa mais agora com o diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, Jorge X, conosco aqui no Issa Bahia. Prazer recebê-lo mais uma vez. Jorge, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto Marques. Bom dia, Laís. Estamos aqui representando o Arquivo Público do Estado da Bahia, na condição de ser o 14º gestor do Arquivo Público do Estado da Bahia e o primeiro gestor arquivista de formação a gerenciar no Brasil um arquivo público. Maravilha. Pois é, vem aí esse encontro, nono Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais. Eu fico imaginando, Jorge, certamente uma grande oportunidade para gestores públicos discutirem, compartilharem desafios na gestão das informações que se organizam em arquivo. E quando se levanta uma questão como essa, estamos falando de quais desafios especificamente? Primeiro, Jefferson, eu quero dizer que essa gestão do Arquivo Público do Estado da Bahia, ela se localiza na liderança do nosso governador Jerônimo Rodrigues e no incansável secretário de Cultura, Bruno Monteiro, e no assertivo diretor da Fundação Pedro Calmon, Vladimir Pinheiro, que apoia essa gestão. Sem esse tripé, as ações do Arquivo Público nessa gestão não seria possível. Então, eu quero dizer que o EBAN mais 2023, ele traz uma série de novidades. Primeiro, a primeira delas, que ela não vai ser ministrada dentro das dependências do Arquivo Público. Ela será em um grande hotel da Barra, pela primeira vez. Faremos grandes entregas aos gestores públicos, sobretudo nas informações institucionais que se localizam nos arquivos correntes, intermediários e permanentes. Essa convocatória, Jefferson e Ernesto, ela tem como objetivo não só apenas para os gestores públicos municipais que possuem arquivos públicos, mas sobretudo para aqueles que não possuem. A constituição de um arquivo público municipal é um diagnóstico que retrata que a administração pública ela está fazendo seu dever de casa do ponto de vista das informações burocráticas que se coadunam na prestação de serviço dos seus cidadãos. Então, quando você tem um arquivo público, como, por exemplo, o arquivo de Belo Campo, que aí eu aproveito e mando um salve para o prefeito Quinho Tigre, que nos recebeu muito bem na UPP, você percebe que o município que tem constituído um arquivo público municipal é um município que também avança na prestação de contas, sobretudo com o TCM. Então, você disse que muitos não têm esse arquivo público. É a maioria, Jorge? Olha, Jefferson, temos hoje, no âmbito do Arquivo Público do Estado da Bahia, uma coordenação de fomento aos arquivos públicos municipais, liderada pelo Dr. Afonso Pereira. Esse setor, essa coordenação, ele tem mapeado 83 arquivos públicos municipais do Estado da Bahia, obviamente de um universo de 417. Então, no EBAN 2023, vamos apresentar uma ferramenta de georreferenciamento, onde vai localizar pela internet, o gestor público vai poder cadastrar o seu arquivo público para que o Estado da Bahia essa coordenação tenha localização e forneça cooperação técnica, disponibilizando massa crítica, equipamentos e orientação de como deve se organizar esse arquivo público. Mas para organizar um arquivo público permanente, que é o arquivo histórico, né, que a gente é chamado assim, tem duas fases que são fundamentais. É a fase corrente e a intermediária. Sem essas duas organizadas e saneadas, não constituiremos um arquivo permanente, que é a última fase. Então, veja, a nossa presença no município, ela qualifica a prefeitura e o gestor público a organizar suas informações correntes, aquelas que é do dia a dia, prestação de serviço, área previdenciária, assistencial, garantias de direitos. E depois essa documentação, quando ela cumpre a sua função, ela é transferida para o arquivo intermediário para guardar prazo prescricional e precaucional. Obviamente,
permanente, e depois desse ciclo há uma comissão de avaliação que vai destinar qual a documentação que será perene, ou seja, a documentação que será histórica, que vai retratar os avanços daquele município e ficará para o legado das próximas gerações. Dê um exemplo para a gente desses documentos que acabam ganhando uma importância histórica maior, que podem perfeitamente fazer parte de um arquivo público mais organizado aí pelas gestões públicas em geral. Vamos lá. Hoje o Arquivo Público do Estado da Bahia tem uma documentação que é um abaixo-assinado dos moradores da Ilha de Itaparica, pedindo a construção de uma balsa para fazer o trajeto Salvador e Ilha de Itaparica. Está no Arquivo Público. Essa documentação, quando nasceu, é uma documentação corrente. Foi a população que se organizou e apresentou ao poder público, como se fosse hoje, uma mera documentação. O poder público se organizou, cumpriu o que foi pedido, mas só que com o tempo essa documentação se tornou histórica. Então veja, o legado que essa informação retrata, que aquela comunidade se organizou, né, coletivamente para demandar o poder público, mas a documentação, quando chegou do poder público, ela chega uma documentação qualquer, mais um abaixo-assinado, mas com o tempo e com a avaliação documental ganha uma importância histórica. Jorge, a gente sabe que apesar da gente ter uma terra de mais de 500 anos, cuidar de acervo, de arquivo, não é bem a nossa tradição, infelizmente. O próprio Arquivo do Estado já mudou de endereço, acho que 7 vezes, agora teve essa novela do leilão, não vai leilão, a gente já sabe, não vamos entrar no assunto aqui. Mas, a rigor, a gente deveria ter 417 arquivos municipais. Você falou de 83 que estão mapeados. Exatamente. E o resto, meu amigo, significa que a Bahia, inclusive cidades de importância histórica, estão descartando, não estão cuidando, ou já perdemos muitos documentos? Exatamente. Está aqui hoje no seu programa reposicionar a imagem pública do arquivo público, que só aparece na mídia quando tem uma polêmica em relação ao leilão. O EBAN 2023, ele é justamente uma ferramenta poderosa para sensibilizar o gestor público a vir a participar. E o que é central para a gente é a cooperação que nós estamos estabelecendo com a UPB, que é a União dos Municípios Baianos. Para quê? A UPB convoque, seja um instrumento nosso, e está fazendo um trabalho brilhante. E agradeço mais uma vez ao nosso prefeito de Belo Campo, Tigre, que fez essa convocação, e os prefeitos estão aderindo ao comunicado. Os prefeitos e gestores públicos que vierem ao EBAN, verá que nós faremos uma entrega para a gestão atual. Eu sei que é complicado ver o arquivo público nesse lugar, que você colocou muito bem, mas a gestão do arquivo público que está hoje está querendo reposicionar entregas do dia a dia do cidadão. A prestação de serviço público, o ato administrativo, ele é esculpido no documento. Nenhuma prefeitura consegue gerenciar sua máquina administrativa se ela não escrever no documento, seja ele em suporte papel ou suporte eletrônico. Agora, você falou que você é o primeiro profissional de arquivo a dirigir, e assim, houve vários diretores que te antecederam, figuras muito importantes na história do arquivo, né? Mas é claro que a formação específica é uma coisa importante. E eu volto a insistir nessa coisa dos arquivos municipais, porque a gente sabe, é difícil você ter profissionais qualificados e é uma questão muito técnica, muito específica, desde a classificação, a catalogação dos documentos, as rotinas de conservação. E conservar papel, eu sei bem que é trabalhoso, é um serviço técnico especializado e custa caro. Com relação a equipes técnicas, Jorge, que tipo de apoio a Secretaria de Cultura pode dar para a capacitação, para a qualificação das equipes dos arquivos municipais? Eu te pergunto, eu vou aproveitar aqui e fazer um registro, que a Prefeitura de Vitória da Conquista tem um arquivo muito bom, pelo menos era, enquanto eu conheci lá, tinha um técnico extremamente qualificado, que era o Afonso Silvestre. Parece que Afonso cometeu um pecado de cuidar bem do arquivo, está sendo perseguido no processo kafkiano há bastante tempo, né? Então, falando de Afonso, que é um colega seu também, eu te pergunto que tipo de apoio a Secult pode proporcionar às prefeituras para que tenham gente qualificada para organizar seus arquivos municipais? Olha, Ernesto, esse apoio já existe. A constituição de uma coordenação de fomento aos arquivos públicos municipais é nessa direção. Então, hoje o que acontece? Uma vez localizado esse arquivo público municipal, a gente direciona uma equipe para ir em loco, orientar a esse gestor público. Fornecemos também kit lab, né, que é da Lei Aldir Blanc, um computador,
né, orientando esse gestor público de como você deve constituir um arquivo municipal. O EBAN, ele traz justamente esse espaço, né, de conhecimento. Você falou que é muito difícil ter profissionais, só que nós estamos fazendo uma grande coalizão com profissionais, parceiros, universidades, estudantes, para submeter aos gestores públicos uma massa crítica que, infelizmente, é só formada aqui na Universidade Federal da Bahia. Então, assim, não temos curso de arquivologia no interior do estado, mas o EBAN é esse lugar de encontro, de formação, de disseminação, justamente daquilo que você está trazendo aqui, que são os profissionais técnicos, a massa crítica. E a Secult, juntamente com a Fundação Pedro Calmon, já constituiu no nosso organograma uma coordenação que trabalha exclusivamente. Qual era o nosso problema? A gente não conseguiria chegar a comunicar ao gestor público. Então, uma parceria de cooperação técnica que estamos estabelecendo com a UPB, e agora também estamos procurando ter uma cooperação técnica com o Tribunal de Contas dos Municípios, porque imagine se o arquivo público, que vai trabalhar com a gestão documental, orienta esse município, né, documentalmente, como ele pode fazer sua gestão, para quando for prestar conta pública ao Tribunal de Contas, pode ser tão bom para ele. Então, é nesse lugar. O arquivo público só da Bahia, dessa gestão, se localiza a fazer entrega ao gestor público, entrega aos gestores de arquivos públicos e, sobretudo, aos gestores que não têm arquivo público. Não, o EBAN é, sobretudo, para construir essa rede de cooperação técnica, porque, infelizmente, nós não temos uma lei que obrigue a constituição de arquivos públicos como existe para bibliotecas. EBAN, que fique bem claro, é o Encontro Baiano de Arquivos Públicos Municipais e Institucionais em sua 9ª edição, que será realizado agora, dias 23 e 24 de novembro, numa promoção da Secretaria de Cultura do Estado, por meio da Fundação Pedro Calmon e do Arquivo Público do Estado da Bahia. Jorge X, diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, muito obrigado, boa sorte, sucesso nesse EBAN e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson, obrigado, Ernesto. Eu quero deixar aqui o nosso @, onde podem localizar as informações acerca do EBAN. Tem o meu, que é o Jorge XX IS, e tem o da Fundação Pedro Calmon, que é através do seu site www.fpc.ba.gov.br. Venham todos os prefeitos, gestores públicos, sejam bem-vindos ao EBAN 2023. Um abraço, valeu. 8h45 agora.